Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Emanuel e hoje nós estamos dando início à continuação da última série que nós encerramos na última semana, que é Destruindo os Meus Ídolos. Então, na última série nós vimos como nós podemos identificar, descobrir os nossos ídolos e nessa agora nós vamos aprender a como acabar com eles de fato. Então, eu queria só recapitular com vocês alguma coisa que nós vimos na última série, que quando nós colocamos a nossa felicidade nas coisas que Deus criou, ou seja, um intercâmbio, faculdade, no sexo, no namoro, nos bens materiais, quando nós colocamos a nossa felicidade em qualquer coisa que Deus criou, nós somos idólatras e infelizes, porque essas coisas, elas não dão conta de saciar plenamente a nossa felicidade. A nossa felicidade, quando ela é colocada em Deus, no Deus que criou todas as coisas, e não nas coisas que Deus criou, ela nos faz felizes de verdade. Nós conseguimos alcançar de fato essa felicidade. Então, e a gente viu também que quando a gente para que a gente coloque a nossa felicidade em Deus, nós precisamos escutar o que Ele tem a dizer sobre todas as áreas da nossa vida, sobre todas essas coisas boas que Ele criou, sobre a nossa profissão, os nossos estudos, o jeito que nós lidamos com os nossos relacionamentos e com os nossos bens materiais, para que nós, ao escutarmos, possamos obedecer e então conhecer mais de Deus. E aí, de fato, seremos felizes. Nós só conseguimos colocar a nossa felicidade em Deus na medida que nós obedecemos aos seus mandamentos. E quando nós conseguimos chegar a essa felicidade que nos completa, essa felicidade que nos faz inteiros, essa felicidade, ela muda completamente a nossa vida. A felicidade que nós temos em Deus, ela não é semelhante a qualquer outro tipo de felicidade. Olha só o que Paulo, um apóstolo, ele escreveu na segunda carta dele aos Coríntios. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ou seja, a partir do momento que alguém descobre a felicidade em Deus, a vida dessa pessoa não consegue mais ser a mesma. Porque essa felicidade que ela descobre em Jesus é simplesmente imensamente, infinitamente superior a qualquer outro projeto de felicidade, a qualquer outra proposta de felicidade que qualquer ídolo consegue nos fornecer. Então, olha o que o Paulo ele vai continuar dizendo agora na sua carta aos Efésios, que é: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras. Ok? Tem bastante coisa aqui e parece um pouco desconexo com o que a gente estava falando antes. A coisa é, na Bíblia a gente vê que quando alguém encontra essa felicidade em Deus, quando alguém decide colocar Deus como prioridade na sua vida, isso acontece a salvação dessa pessoa. Então, antes de nós chegarmos nesse estado de felicidade, nós naturalmente estamos num estado de infelicidade, de sofrimento e de dor. Mas a partir do momento que nós conseguimos colocar Deus no centro da nossa vida, nós fomos salvos daquela vida que nós tínhamos antes. Então, só que olha que interessante. Paulo ele fala que isso não é uma recompensa pela prática de boas obras. Então, vamos dar um contexto um pouco mais geral do porquê Paulo está falando isso. Porque o que acontece? Na criação, quando Deus ele fez todo o universo, quando Deus ele colocou o ser humano no jardim, nós tínhamos a nossa felicidade em Deus. Nós não precisávamos de outra coisa. Nós conseguíamos fazer tudo de acordo com a vontade dele. Nós amávamos a Deus e ele nos amava e nós tínhamos uma relação plena com Ele e com toda a criação. Nós não tínhamos problemas com nós mesmos, nós não tínhamos problemas com o nosso próximo, nós não tínhamos problemas com a criação. Mas há um momento que a Bíblia chama de queda, que é quando nós colocamos a nossa felicidade nas coisas que Deus criou. Nós tiramos a felicidade, o poço da nossa felicidade de Deus e colocamos em qualquer outra coisa do universo. Nós colocamos em ídolos como
a nossa relação com as outras pessoas, nós colocamos nos nossos bens materiais, nos tornando avarentos, nós colocamos em nós mesmos, nos tornando violentos, nos tornando orgulhosos, nos tornando arrogantes. E esse estado que toda a criação ela acaba sendo corrompida por essa decisão que nós tomamos lá em Adão e Eva, ela desconfigurou toda a realidade. Toda a criação, ela agora não funciona da maneira como Deus havia planejado. Então, Deus, ele criou as coisas para serem de determinada maneira, mas nós escolhemos que elas funcionassem de outra, e consequentemente, ela funciona de um jeito pior. Só que o que acontece? Jesus, ele entra na história, e ele entra na história pagando o preço pela a nossa rebeldia, pagando o preço pela nossa idolatria. Então, o que isso quer dizer? Como nós estragamos a criação de Deus, como nós diariamente fazemos essa escolha de fazer as coisas do jeito que nos parece melhor e não do jeito que Deus nos mostra que é melhor, nós acabamos destruindo o mundo. Nós acabamos destruindo as relações, nossas relações uns com os outros. Nós nos tornamos infelizes e estragamos o projeto que Deus tinha. Então, todos nós somos merecedores da ira de Deus, da morte. Deus tinha todo o direito de nos destruir. Só que o que acontece? Ao invés de nos destruir, Ele mesmo resolve pagar pelo preço da nossa condenação. Jesus, ele paga o preço pela nossa injustiça. Então, gente, olha que doido. Isso é quase como se você roubasse alguma coisa da casa de alguém e aí você fosse preso, você é levado para a delegacia. Só que no momento que você chega na delegacia, a própria pessoa que você roubou paga a sua fiança. Agora você está livre, você não pagou nada, mas aquela pessoa pagou. Então, nós de graça fomos salvos. Nós fomos salvos por meio de Jesus Cristo, da redenção. Jesus, ele teve uma vida plena. Jesus, ele teve 100% da felicidade dele colocada em Deus. O maior prazer da vida de Jesus era fazer a vontade do seu Pai. E nós, quando aceitamos, quando nós entendemos que Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, nós estamos agora em Jesus. Nós fomos mortos com Jesus na cruz, nós fomos praticamente presos com a fiança dele, e agora nós já vivemos na realidade em que nós não mais somos pecadores, no sentido, nós não somos mais devedores, mas nós somos livres. E nós conseguimos ter a nossa felicidade em Deus porque nós estamos em Jesus. Porque Jesus assumiu o nosso pecado e na ressurreição nós temos essa posição como filhos de Deus, como Jesus teve. E agora nós temos essa nova chance, essa nova vida em que nós podemos colocar a nossa felicidade em Deus. Então, olha que legal o que Jesus mesmo diz a respeito dessas coisas. Aqueles que aceitam meus mandamentos, eles obedecem, são os que me amam. Então, aqueles que escutaram a voz de Jesus chamando, que entenderam o que ele fez naquela cruz, que recebem todo esse amor de Deus, quando nós recebemos tudo isso, a nossa resposta natural é querer retribuir, é querer fazer Deus feliz de alguma forma. E como nós fazemos isso? Obedecendo aos mandamentos dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. E beleza, tem muita coisa nesse texto aqui também. Mas, gente, olha que doido aqui, vamos por partes. A alegria maior de Jesus, que era obedecer a Deus, agora nós podemos ter ela. Nós agora podemos encontrar a nossa felicidade na obediência a Deus, porque nós entendemos o quanto Ele nos amou e o quanto Ele nos valorizou naquela cruz.
nós recebemos esse amor não cabe só mais na gente. Esse amor, ele transborda. Essa alegria que nós temos em Jesus, ela é muito maior do que nós mesmos. Então, ela transborda para a vida de outras pessoas. E aí, nós começamos a distribuir o amor de Deus para onde quer que a gente vá. Porque nós, obedecendo, tendo a nossa alegria no Senhor, nós queremos obedecer ao maior dos mandamentos, que é amar as outras pessoas do mesmo jeito que Jesus nos amou. Então, nós temos esse desafio de nos colocar na mesma atitude que Jesus ele teve conosco, de se sacrificar em prol da gente. E gente, essa é a maior felicidade possível que nós podemos ter, porque quando a gente aceita Jesus no nosso coração, nós nos tornamos verdadeiramente cristãos, porque nós aí multiplicamos o amor de Deus para onde quer que a gente vá. As outras pessoas à nossa volta são as que mais ganham com isso, com a nossa salvação. A nossa salvação não para só na gente, a nossa salvação leva a alegria para o mundo inteiro. Então, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós amamos o próximo como a nós mesmos. Tem gente que acha que para a gente amar o próximo, nós precisamos nos amar primeiro. E beleza, isso faz um pouco de sentido. Mas a coisa é, a gente só consegue obedecer aos mandamentos do Pai se nós demonstrarmos o mesmo comportamento que Ele tem conosco com os outros. Quando nós amamos os outros do mesmo modo com que nós nos amamos, nós estamos amando a Deus. E quando nós amamos a Deus, esse amor transborda para os outros. Então, gente, olha que maravilha, olha como essa alegria ela é completa e mais do que a gente precisa. Ela é mais do que a gente pode imaginar. Ela qualquer outra coisa que nós podemos querer não se compara com a riqueza que há nisso, porque essa é uma graça infinita, porque quando alguém aceita Jesus, não é como se ela só mudasse de religião e agora ela pensa de outra maneira. Não, significa que todos aqueles outros aspectos da vida dela, que a gente falou, sobre a profissão, sobre os estudos, sobre o nosso relacionamento com as outras pessoas, ele é transformado. Então, aquilo que nos trazia tristeza e angústia, hoje, em Jesus Cristo, nós podemos experimentar de uma maneira que não nos faz mal. A gente tem uma mensagem poderosíssima nas mãos, porque quando nós entendemos que o pecado é tudo aquilo que nos faz mal, é tudo aquilo que acaba, que torna o mundo um lugar ruim, e que Jesus Cristo, Ele já deu início a uma nova realidade que não tem pecado, cara, isso muda todas as coisas. Então, você consegue perceber a riqueza que há em tudo isso? Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer, ali voltando para a carta dele de 2 Coríntios, depois que ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, e que tudo aquilo do passado já não tem mais peso. Ele diz assim que nós em Cristo, a nova criatura que Deus nos faz é de embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Nós, por amor a Cristo, dizemos, cara, coloque sua felicidade em Deus, não coloque nos ídolos, não caia nesses outros projetos de felicidade que só nos trazem angústia, que só nos trazem ansiedade. Coloque a sua felicidade em Deus. Essa é um dos aspectos principais da mensagem que nós temos. Então, uma das melhores, se não a melhor maneira da gente destruir os nossos ídolos é nos engajando na missão de Deus, é colocando o nosso coração no lugar certo, é apontando para a direção certa. Então, eu queria perguntar para você hoje algumas perguntas. A primeira é, você tem amado a Deus? Então, joga fora os seus ídolos. Caso você sinta que hoje você não experimenta esse amor divino, esse amor que, cara, é maior do que os céus, é maior do que o universo. Se você hoje não sente que você está dando uma resposta adequada a todo esse amor que Deus ele demonstrou por você e por mim na cruz, cara, toma uma atitude. Não deixa as coisas do jeito que estão. Esse amor ele precisa de uma resposta.
E você tem transbordado, você que respondeu positivamente a outra pergunta, que você que disse sim para a última pergunta, as outras pessoas têm recebido do amor de Deus através da sua vida? Você tem sido um embaixador de Cristo onde quer que você está? Se não, lembra do que Jesus fez. Lembra da atitude que Ele teve com você. E aí agora você, lembrando de todo o amor que Ele demonstrou por você na cruz, todo o amor que Ele demonstrou na sua vida, de maneiras particulares para você, repensa em todas as coisas boas que você tem hoje e que tudo isso vem de Deus. Agora que você entende e lembra desse amor, multiplica ele na vida de outras pessoas. Faz isso com as pessoas à sua volta, com seus amigos. Faz isso com a sua família, com seus pais. Distribui esse amor que você está recebendo hoje. E vem orar comigo aqui sobre isso. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque o que o Senhor fez naquela cruz livrou nós de uma vida tenebrosa que nós vivíamos antes. O Senhor nos livrou de toda a angústia que nós podíamos viver. O Senhor nos tirou toda a ansiedade que nós podíamos ter. Eu peço, Pai, que o Senhor torne essa verdade clara nos nossos corações. Eu peço que o Senhor nos faça perceber o quanto o Senhor nos ama e que nós possamos verdadeiramente transbordar esse teu amor na vida das outras pessoas, Pai. Que nós realmente não sejamos só pessoas que dizem que te amam, mas pessoas que te amam de fato. E que, como pessoas que te amam de fato, nós possamos amar os outros da mesma maneira com que nós os amamos. Essa é a nossa oração, Senhor. Amém. E se você gostou desse vídeo, transborda ele na vida de outras pessoas. Multiplica esse vídeo, essa bênção, gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.